Olá amigos, estou aqui mais uma vez para dar continuidade no nosso tema casamento. No nosso último vídeo eu falei sobre as formas de solução do casamento e hoje vamos falar como que você pode entrar nesse meio, como que você vai entrar no seu casamento, qual regime escolher. Como regra no Brasil, existe 5 regimes de casamento. O que é o regime? É o acordo que você, seu noivo, sua noiva, seu companheiro aí, vai escolher para tratar sobre os bens. Esse acordo sobre os bens. Regime de casamento quer dizer regime sobre os bens que você e seu companheiro, sua noiva e seu noivo irão se casar. E como regra no Brasil, existem 5 regimes. São eles: comunhão total, separação total, comunhão parcial, participação final nos aquestos e regime livres. Vamos falar de cada um. Na comunhão total, como que funciona? Antes do casamento, você tem seu patrimônio particular, a sua noiva tem um patrimônio particular dela. Durante o casamento, esse patrimônio particular que você trouxe e ela trouxe, se unem e viram uma massa só. De tal modo que quando houver a separação, se houver separação, esse patrimônio vai ser dividido no meio. Ou seja, tudo aquilo que você trouxe solteiro e tudo aquilo que você adquiriu durante o casamento vão ser partilhados no meio. Cada um fica com metade. Nesse regime aqui, o que acontece? Pode acontecer de você entrar pobre e sair rico no casamento. Você acha um noivo que é milionário e ele é apaixonado. Não, só caso for comunhão total. A hora que você sair do casamento depois de 3 meses, você está rica. Por quê? Ele retroage. Os bens que adquirido durante o casamento retroagem e viram uma massa só. Essa é a comunhão total. Esse regime é pouco usado no Brasil. Antigamente ele era muito usado, hoje não. Agora vamos falar da separação total. Como que funciona? Antes do casamento você tem seu patrimônio, a sua noiva tem o patrimônio dela. Durante o casamento você vai ter o patrimônio que você trouxe de solteiro e mais o patrimônio de casado. E a sua esposa também terá o patrimônio que ela trouxe de solteiro e o patrimônio que ela trouxe de casado. De modo que você pode transacionar livremente os seus bens e a sua esposa também. E no final do casamento, o que vai acontecer? Ela sai com o que ela trouxe de solteiro e com o que ela adquiriu durante o casado. E você do mesmo jeito. Ou seja, não se comunica em momento nenhum. Os seus bens de solteiro não se comunica com os seus bens de casado. Você é livre para vender, para comprar do jeito que você quiser. E ao final não tem partilha, não existe partilha na separação total, certo? Agora vamos falar da comunhão parcial. Esse regime aqui é o mais adotado no Brasil. Como que funciona? Antes do casamento você tem o seu patrimônio, sua noiva tem o patrimônio dela. Durante o casamento vocês terão, cada um vai ter o patrimônio particular que você trouxe, que fica congelado como regra, e o patrimônio de casado é junto. Tudo aquilo que você adquiriu na constância do casamento, ao final do casamento vai ter que ser partilhado. Ou seja, no final do casamento você vai continuar com seus bens que você trouxe de solteiro e a sua esposa também. E o que você adquiriu durante o casamento vai ser partilhado ao meio. Ou seja, você vai sair com metade dos bens que vocês adquiriram durante o casamento. Essa é a comunhão universal, comunhão parcial. É a mais usada no Brasil. E tem um detalhe sobre essa comunhão aqui, pessoal, que eu tenho que falar para vocês. O que acontece? Eu casei e não escolhi regime de bens, nem sabia que existia isso. Como é que funciona? Quando você casa e não escolhe, não fala nada, a lei escolhe para você e ela vai escolher comunhão parcial de bens. Então, se você casou e não escolheu, tá lá, pode olhar na sua certidão de casamento, tem a comunhão parcial de bens. Ela é uma comunhão supletiva, ou seja, quando as partes se calam, a lei fala que tem que ser comunhão parcial, certo? E tem esse outro regime aqui, regime de participação final dos aquestos. Como que funciona? Vocês trazem a massa de cada um de solteiro. Durante o casamento você vai ter a massa de solteiro e a massa de casado. E a sua esposa também, certo? Só que aqui você vai poder transacionar do jeito que você quiser, vender, comprar, lote, o que você quiser comprar sem falar nada para sua esposa e ela vice-versa. E no final do casamento você vai sair com o que você trouxe de solteiro e metade desse patrimônio que vocês adquiriram durante o casamento. Ou seja, aqui nessa separação final dos aquestos, durante o casamento, ela equipara a separação total. E depois do casamento, ela equipara a separação parcial. Separação final dos aquestos. E tem, pessoal, também o regime livre. E como que é o regime livre? Não sei. O regime livre, você, o seu companheiro, a sua esposa, vão determinar como vai ser as regras desse regime. É livre. Você pode colocar o que você quiser. As regras que vocês quiserem, vocês podem colocar. Por isso que chama regime livre. Em todas essas situações aqui, menos na comunhão parcial, para vocês casar com qualquer um desse regime, tem que ter um documento que chama pacto antinupcial. Esse pacto nupcial é obrigatório para qualquer um desses regimes. Pessoal, existe uma situação do Brasil onde você não tem capacidade para escolher o seu regime de casamento. A lei escolhe para você, é obrigatório. Se você está pensando em se casar e tem mais de 70 anos, eu tenho mais de 70 anos e quer casar com comunhão total de bens. Negativo, a lei não deixa.
a lei brasileira fala que você, se tem mais de 70 anos, precisa se casar com separação total de bens. Ou seja, o legislador prevê golpe do baú no Brasil. Como se a pessoa com 70 anos fosse incapaz, não fosse livre para escolher a sua forma de casamento. Então, tem essa previsão. Você não pode se casar se tiver mais de 70 anos. Só pode se casar com regime de separação total de bens. Pessoal, essa é a nossa dica de hoje. Espero ter contribuído com as dúvidas de vocês. Estou à disposição. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus.